Então, boa noite a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Bem-vindo e bem-vinda. Hoje faremos uma forma um pouquinho diferente, mas que acredito que possibilitará a nós um entendimento não só melhor, mas com uma ajuda, uma partilha do Padre Emanuel, o qual utilizaremos o vídeo que nós mandamos sempre pelo WhatsApp para vocês. Vamos utilizá-lo agora no início, certo? Achamos que o material está muito bom, a explicação dele está bem didática, então eu vou só dar uma boa noite com uma pequena introdução. Depois nós vamos para o vídeo dessa terceira semana, onde ele explica todo esse caminhar, todo esse itinerário que faremos. Após, o nosso companheiro Gerson nos brindará com um momento de oração, essa oração que nos prepara para a partilha, e daí nós vamos para a grande partilha, né? E lembrando para quem está chegando agora, ou para quem tem alguma dificuldade ou alguma dúvida, que fique após a partilha, né, que nós ficamos aqui, a equipe, para tentar sanar, esclarecer as dúvidas as quais estão, ou qualquer outra dificuldade. Então, é com alegria que os ressaldos iniciamos a terceira semana de nosso retiro quaresmal. E com ela seguimos nosso itinerário do encontro com o Senhor da vida, que nos possibilita uma conversão. Se nós perguntávamos nas semanas anteriores qual o Senhor que move minha vida, ou seja, o meu coração, na semana seguinte, qual o Senhor que está alimentando, ou qual o Senhor que eu estou alimentando em meu coração ou no meu interior. E nessa última agora, nós falávamos da aproximação do Senhor, né? Esse Senhor, como dizia o Quevedinho, que me traz a paz. Então, com todas essas provocações, seguiremos abrindo o nosso coração e os nossos horizontes, para que possamos perceber onde Deus me chama para essa conversão. A graça a ser pedido durante essa semana, a qual o Padre Emanuel, que falará nos vídeos, reforçará, é de voltar para o Senhor e de crescer na experiência de viver o compromisso de amor em fraternidade e diálogo. E aqui não posso deixar de falar um pouquinho do Papa Francisco, o qual ele se desloca, faz essa igreja em saída, vai ao encontro, né? Vai dialogar com outras confissões. Então, como ele e como até o próprio Cristo fazia no seu dia a dia, no cotidiano, vai dialogar, vai buscar essa paz, essa fraternidade, de que nós possamos, enquanto cristãos, ou mesmo seres humanos de várias confissões, partir ou fazer pontes no caminho da fraternidade e no caminho do diálogo. Hoje pensamos em algo diferente, de colocar o vídeo, o qual o Emanuel estava muito inspirado e nos ajudará a fazer essa preparação para que possamos juntos fazer a grande partilha e perceber onde Deus está falando comigo. Ou mesmo conviver com essa experiência de viver com compromisso do amor em fraternidade e diálogo. Então, nós vamos colocar o vídeo agora. Bom proveito a todos e seguimos juntos.
Começou o retiro. Com muito ânimo e generosidade para com o nosso Criador e Senhor, como nos pede Santo Inácio no início dos exercícios espirituais, vamos entrar na terceira semana do nosso retiro quaresmal, seguindo o roteiro de oração preparado por uma equipe de jesuítas e pelas edições Loyola, para nos ajudar a rezar com a liturgia da Quaresma. Eu sou o Padre Emanuel e vou apresentar a vocês algumas pistas para essa nossa terceira semana de oração. Certamente, nessas 2 semanas já vividas de Quaresma e de retiro, cada um e cada uma já colheu muitos frutos e experimentou a ação da graça de Deus, movendo seu coração à intimidade maior com o Senhor e à conversão que esse tempo nos pede. Inicialmente, recordemos algumas das ajudas que Santo Inácio nos dá para que possamos tirar maior proveito da oração e que estão descritas na introdução do livrinho do Retiro Quaresmal. A primeira coisa importante é ter presente que o livrinho mesmo é também uma ajuda. O principal é que você busque se encontrar com o Senhor através da escuta da Palavra de Deus, escolhendo um dos textos que a liturgia da Quaresma propõe para cada dia. O roteiro proposto no livrinho é uma ajuda para inspirar esse encontro com o Senhor através da Palavra. Antes da oração, você pode ler os textos bíblicos do dia e as orientações do retiro quaresmal. Se lhe ajuda, pode reler os passos da oração nas páginas 14 e 15 do nosso livrinho. Escolha então o texto que você sente que mais vai lhe ajudar na oração. Em seu lugar de oração, procure fazer um momento de silêncio, pacificando-se para passar esse tempo com o Senhor. Coloque-se na presença do Senhor. Tome consciência de que na oração Ele está todo aí para você e olha para você com muito amor. Saboreie por um instante esta realidade. Faça uma oração de oferecimento a Deus de toda a realidade de sua vida, se colocando à disposição para que Ele atue onde quiser atuar nesse encontro de oração. E peça a graça desejada proposta para essa semana. Nessa terceira semana do Retiro Quaresmal, vamos deixar que o Senhor nos toque a cada dia pela oração e pelo exame de vida, ouvindo o apelo que Ele faz ao povo de Israel. Volta para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em pecado. Esse apelo, esse chamado feito através do profeta Oséias, despertou no povo o desejo de conversão, e esse povo que vivia no pecado foi acolhido por Deus com imensa misericórdia. Esse apelo e esse chamado é dirigido a nós hoje, nessa Quaresma. Volta para o Senhor teu Deus. Nós vivemos em um mundo dividido e fragmentado, onde há muitos conflitos e muita injustiça. Vivemos em um tempo histórico em que nos deparamos diariamente com o sofrimento e a morte, causados pela pandemia e por todas as suas consequências. Por isso, o lema da campanha da fraternidade nos chama a uma conversão que nos leve a experimentar que Cristo é a nossa paz e que Ele faz uma unidade daquilo que era dividido. Mas para que isso aconteça, precisamos nos converter e acolher a Deus, aos irmãos e irmãs de coração aberto,
precisamos acolher de coração aberto esse chamado: volta para o Senhor teu Deus. Nesse sentido, a graça que vamos pedir se inspira no tema da campanha da fraternidade e nesse chamado de Deus. Peça a cada dia a graça de voltar para o Senhor e de crescer na experiência de viver o compromisso de amor em fraternidade e diálogo. Peça insistentemente a graça durante o tempo de oração. Você pode também, em alguns momentos do dia, ir repetindo este pedido para manter o coração aberto à graça da conversão. Para cada dia, depois de ler as orientações dadas no livrinho do Retiro Quaresmal e de fazer os passos iniciais da oração, tome o texto da Escritura que você escolheu para a sua oração e leia-o 1, 2, 3 vezes, atentamente, pausadamente. Vá parando nas palavras que tocam o seu coração e deixe acontecer um encontro com o Senhor através da palavra. No diálogo com o Senhor, volte sempre ao pedido da graça. Converse com o Senhor como um amigo conversa com outro amigo. Ao final da sua oração, dedique um tempo à revisão da oração. Pergunte-se: o que o Senhor me disse quando nos encontramos? O que Ele me disse quando escutei sua palavra? E anote essas moções do Espírito. Seremos provocados pela palavra do Senhor a olhar para a nossa relação com Deus, com os irmãos e irmãs e a perguntar: minha pronúncia do santo nome de Deus é autêntica? Sai do coração? Ou na prática de minha vida eu o pronuncio em vão? Naamã, o sírio, escutou a palavra que Deus lhe dirigia através dos pobres e encontrou a cura para a lepra. Mas nós podemos, como os fariseus, nos fechar à palavra de Deus. Somente com humildade, meu coração estará aberto e acolhedor diante da palavra, e serei capaz de viver a fraternidade e o diálogo, de viver o compromisso do amor. Vou me questionar diante do Senhor bondoso e misericordioso: quais são as minhas lepras, as minhas vulnerabilidades? Que caminhos eu busco quando me deparo com essas vulnerabilidades? Em quem busco ajuda? Sou humilde para acolher a palavra de Deus? Por isso, a palavra de Deus me chama a cultivar uma nova maneira de estar com o Senhor, vivendo a religião interior ensinada pelo profeta Jeremias. O coração contrito, que se expressa na atitude de seguir fielmente a Deus até o fim, sendo misericordioso, solidário, fraterno e bondoso com o próximo, da mesma maneira que Deus é misericordioso comigo e com cada ser humano. Se quiséssemos resumir a lei de Deus em uma só palavra, ela poderia ser expressa como amor ou amar. E quando Jesus diz que não veio abolir a lei e os profetas, mas veio para dar-lhe pleno cumprimento, na sua maneira de viver e na sua prática, o que Jesus nos ensina é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim, eu me pergunto, a minha escuta da palavra purifica, frutifica em uma experiência feliz de encontro com Deus e de encontro com os irmãos e irmãs? A minha escuta da palavra caracteriza-se na vivência do compromisso de amor e fomenta a fraternidade e o diálogo? Jesus me diz no Evangelho: quem não recolhe comigo, dispersa. Recolher com ele
é estar focado nele, ter o coração centrado nele, é unificar a vida nele e nos valores do seu reino. Dispersar é deixar a vida ser corroída por tudo aquilo que não é valor próprio do reino de Deus e que nos afasta de Jesus. Desse modo, diante da palavra, podemos não dar atenção e nos obstinar, como diz o profeta. Podemos não unificar a nossa vida em Cristo. Eu dou atenção à palavra de coração aberto para acolhê-la em uma escuta ativa em que configuro o meu coração ao coração de Jesus? Ou sou um obstinado, uma obstinada, que não lhe dá atenção e lhe fecha o coração? Por isso, cada um e cada uma de nós é convidado a examinar-se, a reconhecer e a deixar tudo aquilo que é causa de obstinação em nossas vidas. Quantas vezes uma obstinação, autossuficiência e idolatria, semelhante à do povo de Israel, tem tomado conta da minha vida? Nesse tempo de Quaresma, Deus me chama a voltar, a me converter, como esse chamado se aplica à minha vida hoje. Vamos acolher as palavras do profeta Oséias como um apelo dirigido hoje por Deus a cada um e a cada uma de nós. Volta para o Senhor teu Deus. No sábado, faça uma repetição. Tome o texto que mais lhe falou nesses dias, ou os pontos que mais lhe tocaram ou questionaram nas suas orações diárias, e faça a sua oração a partir desse texto ou desses pontos pelos quais o Senhor tocou seu coração. Que Deus abençoe a nossa terceira semana de oração no Retiro Quaresmal. Sigamos nesse tempo de Quaresma, rezando uns pelos outros e rezando por todos os que sofrem tanto nesse tempo de pandemia. Deus abençoe a cada um, a cada um. Boa noite a todos e a todas. Cada encontro nosso, a gente fala de um modo de orar. E a nossa instrução hoje vai ser sobre mais um modo de orar. O exercício conhecido como exame do consciente, ou oração amorosa. Esta oração nos coloca bem próximos ao amor de Deus. E Santo Inácio dá muita importância ao exame do consciente. Este exame é um modo de orar que dura poucos minutinhos, mas que situa o exercitante no horizonte da consideração, assim como todos os modos de orar se situam no horizonte da consideração. Porque o centro do exame está em situar-se diante de Deus, da ação ou graça de Deus no nosso dia. E não somente na análise dos atos pessoais, se foram bons ou ruins. Antigamente, aprendíamos a fazer o exame de consciência e não o exame do consciente, que há uma diferença entre os dois exames. O exame de consciência está mais focado nos nossos atos, o que fizemos ou deixamos de fazer durante o dia, nossas culpas, nossas omissões, e aí pedíamos perdão e fazíamos propósitos de melhorar no dia seguinte. Já o exame do consciente é uma pequena oração de poucos minutos, mas ela é muito eficaz, porque nos situa diante deste horizonte da graça de Deus. O exame não é um autocontrole ou uma autovigilância,
ou uma suspeita para a pessoa ficar se controlando. Porque o centro da oração não está na própria ação, mas na ação de Deus em nós. Por isso que o exame do consciente é um exercício de discernimento diário e vai desembocar sempre em atitudes, em opções novas e acertadas. As decisões e as opções que brotam do discernimento deste exame do consciente são opções mais maduras, mais enraizadas. Por isso a pessoa vai estar num processo contínuo de crescimento, vai estar sempre vivendo esse processo de mudanças. A pessoa não vai ficar parada, paralisada, vai se colocar sempre em movimento. Neste exame, vamos entrar em sintonia com a ação de Deus. Vamos continuamente se deixando ser conduzidos por Deus. O melhor ainda, vamos deixando Deus ser Deus em nossa vida. Este exercício, este exame, ele destaca 5 pontos. Ele vai começar agora. O primeiro ponto é colocar-se na presença de Deus, numa atitude de pobre, em gratidão, dar graças. O pobre sempre agradece. Agradecer o dia que passou. Por isso, diante de Deus, agradecer o dom que recebeu e dar graças. Nem que tenha sido um dia difícil, mas mesmo assim, foi um dom que você recebeu, um dia de vida. Com isso, já cria um clima favorável. A pessoa entra em sintonia com o horizonte da ação de Deus. Segundo ponto, vou pedir a luz de Deus, a luz para poder ler o meu dia com a luz de Deus, sem julgamentos, sem condenação, para ver-me a mim mesmo como Deus me vê. Deus me vê com misericórdia, com um olhar de misericórdia. Então preciso desse olhar divino para poder olhar meu dia com misericórdia e acolher esse dia. Terceiro ponto. Vou revisitar o dia, repassar o dia, com a memória misericordiosa, agradecida, vou procurando descobrir as pegadas de Deus ao longo daquele dia, na minha vida, na realidade, no contexto. Deus trabalhou em mim, por mim e para mim. Por onde passou o Senhor? Que maravilhas o Senhor realizou em mim ao longo do dia. Agora vem o segundo tempo ainda desse mesmo ponto. E eu? Qual foi a minha resposta? Correspondi à ação de Deus ou não? Tive medo? Tive resistência? Então recordo, ou seja, visito de novo com o coração. Como me fiz dom ao Senhor? Como me fiz presente a Ele? Como fiz presente ao Senhor? Como trabalhei por Ele e com Ele? Correspondi à sua maneira de ser? Examino que espírito me moveu durante o dia. Monções, luzes, inspirações que estou sentindo agora. Quarto ponto. Agora vem a minha resposta. E eu? Entrei em sintonia com o Senhor? Trabalhei com Deus na mesma direção ou fui em caminhos diferentes? Como que foi o meu dia? Então é claro que eu vou perceber que há uma distância entre a ação de Deus e a minha ação. Deus é bondade eterna. Deus é misericórdia plena. Deus é providência contínua. E eu reconheço que estou longe disso, mas bem longe.
Então aqui brota essa petição de perdão. É ter reconhecimento dessa distância entre a fidelidade de Deus e a minha infidelidade. E essa contrição é o arrependimento, é a confiança no perdão e no amor de Deus. Esse perdão vai desencadear um movimento em mim para me aproximar cada vez mais de Deus, ou corresponder cada vez mais, a cada dia, à ação de Deus em mim. Quinto ponto. Se propor alimentar uma disposição, um ânimo para o dia seguinte. O exame do consciente faz memória do dia que está se encerrando. Ele acolhe, integra, ilumina e abre para o futuro. Impulsiona a pessoa para o novo. Amanhã será um novo dia, um novo dom a ser vivido intensamente. Uma resolução carregada de esperanças. Sabendo-me amado pelo Senhor, mais humildemente aumenta as minhas forças e a minha esperança de unir-me cada vez mais a Deus no dia de amanhã. O exame do consciente é um impulso para o futuro, e com isso a vida vai se expandindo cada vez mais em direção aos outros, em direção à realidade, vai rompendo os nossos espaços estreitos, nossa mente fechada, nossas ideias fixas, e assim vai rompendo com a nossa estrutura arcaica, nascendo um novo homem, uma nova mulher, um novo ser humano. O exame do consciente desencadeia um movimento a partir de um nível mais profundo. Nos faz sair de nossas autorreferências para viver a comunhão. O encontro, o diálogo com os outros, o exame do consciente vai tendo sempre esse impacto na nossa vida. A gente não vive só esse momento. É um exame muito denso, e poucos minutinhos, mas tem um impacto, uma ressonância no modo de viver, no dia a dia. Esse enfoque vai dando um novo sentido e vai redescobrir um novo gosto pelo exame. Esse exercício destaca 5 pontos, não como obrigação ou uma lei a ser cumprida, e sim como um exame diário com gratidão. Pedir perdão, se alguma coisa não caminhou bem, é ativar a proposta de unir-se cada dia mais com o amor de Deus. Agora que acabamos de fazer o exame do consciente, sem querer encontrar vilão, sem querer machucar a nossa relação friamente, pensando que é uma relação de interesses, mas sim a experiência de gratuidade verdadeira. Sempre estamos querendo algo para nós. Uma troca que nos dá proteção, uma troca que nos dá segurança, uma troca que nos dá certeza, mas a experiência de Deus, a experiência do amor divino, é uma experiência de eterna gratuidade. Por isso, amar é uma experiência de fé. Amar é uma experiência profunda de esperança. Amar não se faz sozinho. O amor é uma relação de uma troca eternamente gratuita. E é exatamente isto, a experiência de que o mistério de Deus, o mistério trinitário, o mistério da ressurreição faz conosco uma relação gratuita. O Deus revelado em Jesus Cristo é um Deus que se dá. Por isso que a relação dele sempre será fiel, porque nada em troca ele quer. É a única coisa que ele quer é se oferecer a nós, totalmente a nós. E o que devemos fazer para recebê-lo? É só abrir os nossos corações,
seguir o ressuscitado, isto é, configurar-se cada dia mais a Jesus. Quando fazemos isso, quando isso se tornar uma experiência recorrente e constante em nós, entenderemos que a fé e a esperança é o motivo que nos dá sentido à vida. E isso vem muito de acordo com todos os sentimentos da humanidade, com todos os momentos que a história humana construiu ao longo do tempo. Por isso estamos falando de nós mesmos. Ao nos aproximar da experiência de Deus revelada em Jesus Cristo, com certeza começamos ainda muito sutilmente sentir e entender o sentir de Deus. Este é alguém que nunca foi e nunca será oculto, mas sim essa presença em nós, uma presença iluminadora, que faz com que percebamos que ao nosso entorno há tantos alguéns que de repente sempre estiveram junto a nós e nunca percebemos, ou tantos alguéns que pedem que nós possamos sempre estar com eles. Por isso, essa relação é uma relação de gratuidade. Amor ama-se. O amor não pede nada em troca. O amor é uma presença constante. O amor humano é uma ação criativa. O amor não se repete, ele se cria, ele se revela, como Deus assim é. Por isso que o Deus revelado em Jesus é muito simples, é amor. Deus é amor. Tão simples num primeiro momento, mas tão delicado e complexo. Quando transformado em ato criativo, quando ele é capaz de romper as leis que enfraquecem o ato da criação, o ato de amar, o amor sempre será revolucionário, porque ele sempre vai cuidar, amparar e estar sempre, sempre ao lado da vida. Somente nós humanos é que podemos transformar e visibilizar que isso possa ser um estímulo e nós compreendamos o que quer dizer amar. É exatamente essa ação nossa. Esta ação humana é gratidão e reveladora de Deus em nós. Quando começarmos a agir e a essa ação for um ato gratuito, com certeza já estaremos agindo a partir do Espírito de Deus, que ressuscita a vida, do Deus que recobre e dá a vida, aquilo que a vida sempre foi. Graça, gratidão, acolhida, agradecimento eterno. Como fazer de tudo isso, não uma poesia, mas o que é o real e verdadeiro? Como fazer com que a nossa vida não seja tão dura? Como fazer com que a gente não transforme a vida numa cobradora, mas naquilo que ela sempre foi e sempre será, o gratuito dom de ofertar-se, porque a gente, ao viver, possamos também ser uma oferta. Amar, não necessitamos de escola para amar. O amor já está dentro de nós. Como fazer com esse amor se transformar em atos gratuitos? Isto é o exercício de viver. Isto é com certeza uma experiência que só é possível na relação e no encontro, que desejamos constantemente fazer, com as surpresas do encontro que aconteceu comigo e com as surpresas do encontro que eu faço com os outros, quando partilho as experiências de vida com os outros. Texto retirado da palestra do padre Adualdo Palaoro, servo jesuíta, e de aulas ministrada pelo professor Valdir Souza. Uma excelente partilha a todos e que o Espírito Santo nos ilumine. Amém.
Bem, pessoal, agora nós vamos ser redirecionados para nossas salas de partilha, né? Acho que a gente pode levar muito em consideração o que o Gerson comentou agora. E a gente vem numa caminhada, essa caminhada de oração diária. Nessa caminhada nós estamos procurando nos reconhecer enquanto pessoa, né? Essa última semana foi muito forte, assim, a pedido do Quevedinho, para a gente perceber no nosso dia a dia o que nos aproxima, né? E o que nos distancia, ou o que não nos permite acessar a Deus. Então, nós vamos para nossas salas, que tenhamos uma boa partilha. Vamos ter um período de 45